Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade e privilégio de nos reunirmos mais uma vez através do Zoom. Que o Senhor abençoe esse encontro, que possa trazer edificação para as nossas almas e que o Senhor esteja nos dirigindo, nos conduzindo nas nossas conversas, discussões, observações, estudos. Tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, eu queria começar com uma recapitulação, né? Acho que já faz algum tempo que a gente, pelo menos 2 semanas, né? Semana passada a gente lidou com aquele artigo, né? Aquele outro assunto. E aí, 2 semanas atrás foi a última vez que a gente lidou com o livro de Esther. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Esther, para nós fazermos uma breve recapitulação. Eu vou pedir a ajuda de vocês para nós tentar recapitular de forma rápida, né, aquilo que foi falado na última vez. Bom, no último estudo nós estudamos, último estudo de Esther, nós estudamos o capítulo 6. O capítulo 6 de Esther, eu particularmente chamo o capítulo Entre os Banquetes, né? Porque foi justamente o pedaço da história que aconteceu entre o primeiro banquete e o segundo banquete. E ali nós temos a homenagem e a honra que o rei presta a Mardoqueu, né? E nós vimos que Mardoqueu também, assim como Esther, é um símbolo da igreja triunfante, né? Da igreja gloriosa, da igreja vitoriosa. E nós vimos todos o simbolismo ali no capítulo 6, né? Um estudo bem interessante. Então, isso nos levou, claro, ao final do capítulo, quando Amã, ele voltou para casa, né, desiludido, e mesmo a esposa dele, os amigos disseram, olha, se esse Mardoqueu é o que você está querendo fazer complô, você já está derrotado. Até eles já estavam vendo a derrota de Amã. E aí, no capítulo 7, começa então, quando né, o rei e Amã são chamados para o banquete que Esther prepara. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 7, e aí vai sobrar só 2 capítulos, o 8 e o 9, depois para nós encerrarmos. Ok? Bom, vamos ler então o capítulo 7, porque é um capítulo curto e para nos dar mais ou menos um contexto do que aconteceu, tá? Então eu vou ler o capítulo para nós e aí depois nós vamos fazer alguma reflexão em cima disso. Livro de Esther, capítulo 7, verso 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, então aqui está o banquete, né? Disse outra vez o rei Esther no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servos nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim ao palácio da casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura que quereria
ele também forçara a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Bom, lembrando aqui dentro desse contexto, nós estamos estudando no capítulo 5, 6, 7, o rei Assuero, né, o rei Xerxes aqui, ele é simbolizado, né, pelos políticos, pelos governadores, governantes, e como Ellen White fala, que colocaram sobre si o estigma do anticristo, são representados como o dragão, como o poder do dragão. Então, nós fizemos essa analogia e vimos que o poder político aqui, representado por Assuero, representa o dragão, né, o poder político nos últimos dias. E da mesma forma que esse poder, né, o dragão, como o livro de Apocalipse nos fala, deu o seu poder, grande poderio, o seu trono e autoridade à besta, da mesma forma nós vemos aqui Assuero, Xerxes, dando esse poderio a Amã. Lembra que ele deu o poderio, mesmo o seu anel, que era um símbolo da autoridade do rei, para que Amã pudesse selar, né, fazer os seus decretos e ter autoridade naquela época. Então, eu quero que vocês lembrem que isso aconteceu no passado e está profetizado que voltará a acontecer. Se você lembrar lá nas profecias de Daniel Apocalipse, nós vemos que esse poder de 10 chifres, que no final acabou sendo o chefe, 7, representado pelo dragão ou por Roma pagã, sabemos que foi a França, através de Clovis, né, que até hoje é chamado o filho mais velho do papado, foi eles que colocaram Roma papal no trono da terra, dando o seu trono, poderio, né? Lembra aquela história de Apocalipse 13, que o dragão daria o seu poderio, né, para Roma papal. Isso de fato aconteceu, né? E da mesma forma que nós vemos que foi a França, ou a iniciativa, né, partiu da França, junto com aqueles outros 7 chifres ou 7 nações, da mesma forma que é a França que coloca Roma no trono, quem é que tira depois de um tempo, depois de tempos e metade de um tempo, 1260 anos? O que acontece em 1798? Né, nós temos ali, foi a França que tira, né? A França que cumpre aquela ferida mortal, né? E tira Roma papal do poder político da terra. Então, essa ilustração, Ellen White nos diz que isso vai voltar a se repetir nos nossos dias. Então, nós temos hoje, no Apocalipse 17, por exemplo, se você olha comigo lá em Apocalipse 17, e essa é a aplicação que nós temos feito desde o início, assim como Xerxes coloca Amã no poder, depois ele tira do poder também, porque ele representa o dragão, ele representa esse poder, essa união das nações, né, que nós vemos em Apocalipse 17, representado pelos 10 chifres, sabendo que o número 10 representa essa amplitude global, né? Então, aqui, por exemplo, em Apocalipse 17, nós temos no verso 12, diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, aqui está o poder do dragão, né? Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder junto com o rei, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, lembra que quando nós estudamos Apocalipse 17, nós vimos que o João tem essa visão depois de 1798, e qual era o reino que reinava nesse momento, né? Qual é o reino que surge a partir de 1798? É o número 6, né? Os Estados Unidos da América, né? E aí, então, diz que esses 10 chifres, esses 10 reis ainda não receberam o reino, mas receberão. Então, eles serão o número 7. E eles reinarão junto com o número 8, ou seja, eles vão entregar, nós vamos ver aqui mais abaixo,
que eles entregam o poder para a besta, que é o número 8, que é Roma papal, que seria um dos 5. Lembra aquele enigma que nós estudamos, né? E aí no verso 13 diz que estes têm o mesmo intento, entregarão o poder e a autoridade à besta. Então, da mesma forma que Assuero, Xerxes, entrega a autoridade a Amã, que é um símbolo da besta, de Roma papal, nós temos aqui a ilustração, né, que o dragão, né, esses 10 reis, né, as nações se unindo entregarão também o poder e a autoridade à besta. Tá? Isso não é novidade, isso sempre entendemos assim, né? Apocalipse 17. Então, e aí se você vai no verso 16, ele diz assim, os 10 chifres que viste são a besta, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, tenham uma mesma ideia e que seu reino dê a besta até que se cumpra a palavra de Deus. Então, notem que, assim como Amã foi colocado no pedestal por Assuero, foi dado poder, autoridade, o que acontece no final? Assuero percebe que ele tinha sido enganado, que havia uma conspiração ali, e ele mesmo tira Amã, né? E aqui nós vemos em Apocalipse 17 a mesma coisa acontecendo. O que os 10 reis vão fazer depois? Vão colocar ela desnuda, comer a sua carne e queimar no fogo. Todos nós entendemos isso que eu acabei de recapitular com a gente? Isso está claro na nossa mente? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar Apocalipse 17, mas isso é algo fundamental. Quando nós estudamos as profecias nos últimos dias, é importante nós estudarmos Apocalipse 17 para entender essa sequência dos reis, né, dos reinos. Tudo certo? Ok. Então eu vou ter o silêncio como afirmativo, né? Muito bem. Bom, existe um outro lugar no livro de Apocalipse que fala também dessa derrota do papado, né? Só que fala de uma outra forma. Abram comigo em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Verso 20. Alguém pode ler para nós o verso 20 até o verso 22. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, e deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Muito bem. Então, quem é Jezabel, né? Que tempo foi esse que Deus deu para que ela se arrependesse das suas fornicações? Né? Que igreja é essa que nós estamos falando aqui em Apocalipse 2? Essa é a igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira é representada por essa falsa profeta aqui, né? Que é tirada lá da história de Elias, né? Jezabel. Então foi dado um tempo, Deus deu um tempo para que ela se arrependesse. Que tempo foi esse? Lembram que Elias orou para que não chovesse por quanto tempo? 3 anos e meio? 3 anos e meio, de acordo com o livro de Tiago, né? Então, notem que esses 3 anos e meio de Jezabel é um paralelo aos 3 anos e meio de reino do papado, né? Os 1260 anos. Então, que nós temos o paralelo. E aqui diz que ela não se arrependeu,
né, das suas fornicações. E aí qual que é a consequência? A consequência é que ela seria jogada onde? Ela ia ser jogada em grande tribulação, né? Ela ia ser jogada em grande tribulação. Mas aonde que a Bíblia fala que ela seria jogada? Tá bem claro ali. Numa cama, né? Uma cama, né? O que é Com isso? aqueles que adulteraram com ela. Hã? Exatamente. O que significa isso? Porei ela numa cama ou jogarei ela numa cama? Porque lembram que na história que nós lemos no livro de Esther, o que acontece com Amã? Ele também é jogado no leito, não é? Ele não é jogado numa cama também, antes de colocarem aquilo na cabeça dele? Então, notem que interessante. Amã é jogado numa cama e aqui nós temos Jezabel sendo jogada numa... Não, agora, que cama é essa? O que isso significa para nós? Abram comigo o livro de Jó, que a Bíblia ela nos mostra o que essa expressão significa. Jó capítulo 17. Alguém pode ler para nós o verso... Jó capítulo 17, verso 13. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas, estenderei a minha cama. Muito bem. Então, o que é a cama aqui? Que ela seria jogada? Trevas Sepultura. espirituais? As trevas, mas nesse caso aqui, o que J faz? É a sepultura, né? Então, notem de novo. A sepultura será a minha casa e nas trevas seria a minha cama. Então, a cama está dentro da casa, a casa é a sepultura. Então, a cama aqui é uma linguagem, né, que significa sepultura. Então, ela seria colocada numa sepultura, ou seja, ela receberia uma ferida mortal e seria enterrada, né? O que acontece com Jezabel no final dos 1260 anos? Ou vamos dizer assim, o que acontece com o papado? O que acontece com o papado no final dos 1260 anos? A França vai lá, Recebe a ferida mortal. recebe a ferida mortal, né? Então ela é morta espiritualmente ali, o poder político dela ferido de forma mortal, né? E ela morre. Agora, deixa eu perguntar para vocês, Jezabel, quando a gente vai para a história de Jezabel, foi Jezabel enterrada? Eu acho que não, né? Hã? Foi deixada para os cães lamberem, né? Ah, Dos cães. vamos lá ver então o que aconteceu com Jezabel. Segunda Reis, capítulo 9, abram lá comigo. Tem muito background noise vindo daí. Ok, agora muda. Ok, tá melhor agora. Ok, Segunda Reis, capítulo 9. Olhem só aqui no verso... Começando aqui no verso... Alguém pode começar para nós no verso 30. Pode ler até o final do capítulo, a partir do verso 30. Depois, Jeú veio a Jizreel, porque, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse:
Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, e na herdade de Israel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. Muito bem. Então, notem que eles foram tentar enterrar Jezabel e não acharam ela. Acharam só três coisas do corpo dela, né? A caveira, as mãos e os pés. Então, Jezabel nunca foi enterrada, né? E o que acontece com ela? Os cães comem a carne dela. Então, notem só como aqui conecta essas duas histórias. Nós temos Apocalipse 17 dizendo que o fim de Roma vai ser como o fim de Jezabel. Os cães, né? Aqui um símbolo do dragão, das bestas do campo, vão comer a carne de Jezabel. Tá? Comeram a carne, como lá diz, que comer e queimar no fogo, né? E no capítulo 2, Jezabel ali colocada numa sepultura, numa cama, na verdade ele está se referindo à primeira ferida mortal, né? Que nós sabemos que vai ser o quê? Vai ser curada. E assim como Jesus recebeu uma ferida mortal, o anticristo recebe uma ferida mortal. Assim como Jesus ressuscitou da sua tumba, né, do seu sepulcro, da sua sepultura, Roma papal depois também vai ressuscitar da sua sepultura, né? Agora, o final, a última ferida mortal vai ser então essa que aconteceu com Jezabel, que os cães comeram a carne e não se conseguiu enterrar a Jezabel, ok? Bom, várias coisas interessantes aqui nesses versos que nós lemos. O verso começa dizendo que ela se pintou, né? Ela pintou ao redor dos olhos. Por que ela se pintou aqui? O que vocês acham? Eu acho que aqui tem duas coisas. É para seduzir, em primeiro lugar, né? Uhum. E ali, Apocalipse, que nós lemos antes, 2, 20, Uhum. né? Ela diz que ela não somente ensine, mas ainda seduza. Uhum. Né? Então, é justamente a pintura nos olhos serve para seduzir, né? E aqui tem um fato interessante, por exemplo, os índios, quando vão guerrear, eles se pintam. Exatamente. Né? Então, acho que isso é interessante. Já os egípcios pintavam os olhos de preto porque não havia óculos escuros, então com aquela pintura preta protegia da luz. Uhum. Né? Ou seja, para mim também simbolicamente significa eles não conseguiam olhar para a luz de Cristo. Uhum. Né? Então por isso que eles usavam aquela pintura preta. Uhum. Né? Interessante. Então, anota esses dois pontos aí, né? Primeiro, a sedução. Nós sabemos que ela fornica com os reis da terra, né? Então, ela tem que seduzir os reis da terra, e a pintura é um símbolo dessa sedução. Por outro lado, é um símbolo de guerra também. O que acontece quando, a tia mencionou os índios, mas você pega, por exemplo, olha na história, né? Os bárbaros, né? Os impérios, os gregos, né? Eles se pintavam também, né? Eles se pintavam antes de ir para a guerra, porque era um símbolo, né? Um símbolo da guerra, né? Um símbolo de luta e batalha. Então, obviamente, Jezabel sabia que... Os militares fazem isso também. Os militares, né? Eles têm até hoje. Até hoje, exatamente. Né? Até hoje. Então, é interessante aqui como ela estava se preparando para uma guerra. Ela sabia que haveria um conflito, né? E aí Jeú disse, quem está do meu lado, né? Que ele diz ali, né? No verso 32, né? Quem é comigo? Duas vezes, né? Ele diz, quem é comigo? Quem? Né? E aí nós vemos ali 2 ou 3 eunucos que olharam para ele. Quem são esses eunucos? O que vocês acham? Não são aqueles que não conseguiram ser seduzidos por ela? Sim, representam... Eles não têm mais órgãos sexuais? Sim, representam aqueles que ficaram do lado certo, né?
Agora, quando você olha na Bíblia, que história a sua mente, pelo menos a minha, me levou para uma história muito significativa, onde fala de eunucos também, né? Aham. Eunucos na corte de um reino também, que tiveram que lidar com um teste também que aponta para os últimos dias, né? Os eunucos na Daniel, corte de Babilônia, exatamente, né? Daniel. Daniel. Então, ali esses eunucos, por que 2 ou 3 eunucos? Porque eu acho que assim, nada é por acaso na Bíblia, né? Aqui Jeú diz 2 vezes: quem é comigo? Quem? Né? E aí você tem 2 ou 3 eunucos se colocando do lado certo. E aí o que eles fazem com Jezabel? Eles empurram e jogam ela Para baixo. para baixo, né? Babilônia estava caindo naquele momento, né? Caiu Jezabel, caiu Babilônia, né? E o que derruba Babilônia nos últimos dias, se não as 3 mensagens angélicas? Então, esses 2 ou 3 eunucos é um símbolo dos eunucos na corte de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que também tiveram que passar por um teste, a imagem da besta, né? A adoração da besta, né? Foram condenados à morte, lançados na fornalha ardente, representam o povo dos 3 anjos. Então, esses eunucos aqui representam o povo dos 3 anjos que não se deixaram seduzir por Jezabel, representam as 3 mensagens angélicas e representam aqueles que derrubam ou fazem com que Babilônia caia nos últimos dias. Gui, mas aqui eu acho que tem uma expressão interessante nesse 32, quando ele diz 2 ou 3, né? Nós temos essa mesma expressão lá nos evangelhos, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, né? Ou seja, se esses eunucos orarem, né? Eu estarei no meio deles. Então, aqui, esse número significando a proteção de Deus. Exatamente. Você poderia, por exemplo, dizer: quem é comigo? Quem? Aqui nós temos uma repetição 2 vezes. A segunda mensagem angélica é o quê? Caiu Babilônia, é a queda de Babilônia, né? Então aqui 2 ou 3 eunucos, né? Então você tem a segunda mensagem seguida pela terceira. Então tem várias que é repetida na quarta, o Apocalipse 18, quando aquele anjo desce, ele diz: caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Né? Então, realmente é muito interessante aqui, mas nós temos ela caindo, Babilônia caindo, Jezabel caindo. Tá? E aí o que acontece no verso 33? O sangue dela é salpicado, né? Aqui fala na parede, mas no inglês diz foi salpicado no muro. O sangue dela salpicou no wall, né? No muro. E o muro, para aqueles que não sabem, o muro é um símbolo do quê? Da lei de Deus. Então, notem aqui o sangue salpicado na lei, ou seja, aqui está um poder que pensou em mudar o tempo e a lei, um poder que atacou a lei, perseguiu a lei, que nos últimos dias vai colocar em vigor um falso sábado, tentando destruir, anular a lei de Deus, e aqui nós vemos o sangue dela sendo salpicado, né, na lei. Que também é uma contrafação do que Cristo fez, né? Cristo aplicou o sangue dele sobre a lei para que nós pudéssemos, através do sangue dele, né, sermos salvos. Então, aqui é a contrafação. E aí, o que acontece? Diz aqui também que ela foi pisoteada, né? Aqui diz Jeú a atropelou, né? Salpicou no cavalo e Jeú atropelou. Aqui no inglês tem uma expressão forte também, que é trod down under feet, ou foi pisoteada, né? Então aqui, mais uma vez, está um poder que pisoteou o povo de Deus, né? Você pode ir lá em Daniel, capítulo 7, 25, né? 23, 24, 25. Você pode ir no livro de Apocalipse, você vai ver que esse é o poder que pisoteou o povo de Deus. Apocalipse 11, 2, né? They trod underfoot, né? Pisoteou o povo de Deus. E aqui ela está sendo pisoteada. Porque na Bíblia, tudo que... Existe uma expressão no inglês que diz everything that goes around comes around. What comes around goes around. Ou seja, aquilo que acontece... como que se diz?
o que vai e volta, né? O que tu planta, tu colhe, né? Então a Bíblia diz: aquele que leva em cativeiro será levado para cativeiro. Aquele que mata com a espada será morto pela espada. Então aqui nós temos esse princípio se aplicando mais uma vez, né? E aí esses cavalos, né? Será que esses cavalos não poderiam ser um símbolo do cavalo selvagem, né? Daquele angry horse, né? Que é representado, né? Por Ismael e os filhos do Oriente, né? Aqui nos diagramas, né? Então nós temos aqui várias simbologias interessantes que se aplicam à queda de Babilônia, ok? E aí, claro, eles tentaram encontrar ela depois e não conseguiram sepultar ela, porque os cães tinham comido a carne, né? Mas encontraram 3 coisas. Eu achei interessante essas 3 coisas que encontraram. Que coisas foram essas que encontraram dela? E o que isso significa para você? Os pés e as mãos. Caveira, os pés e as mãos, né? O que você acha? Por que essas 3 coisas? Será que isso significa alguma coisa ou é um mero acaso? Eu acho que a Bíblia nada é acaso, né? Então, sempre tento buscar alguma coisa. Os pés e as mãos são exatamente os lugares onde Cristo foi ferido. Na mesma hora me levou para os 3 lugares, né, básicos, principais que Cristo foi ferido: a cabeça, os pés e as mãos. Exatamente. Né? Então, ele foi ferido na sua cabeça pela coroa de espinhos, nas mãos foi cravado e os pés foram cravados também. Então, aqui nós temos mais uma vez, talvez, a contrafação, né, o anticristo aqui, se colocando no lugar de Cristo. Então, esses 3 pedaços aí me parece uma conexão interessante. Lembrando que o próprio Cristo foi crucificado num monte chamado Monte da Caveira, né? E quando ele morre, aquela caveira é rachada no meio, representando aqui a morte da mente carnal, né? Do pecado, ali a vitória que Cristo teve sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mal, né? Gui, os cães ali não poderiam representar, porque cães na Bíblia também é falsos profetas, né? Bom, a gente vai lidar com os cães agora, justamente, porque os cães existem. Eu queria aprofundar, né, aproveitando o comentário, para a gente aprofundar do que significa esses cães. Nós já vimos que os cães, assim como a besta lá, o dragão come a carne, os cães também comem a carne de Jezabel. Então, nós sabemos que há um símbolo daqueles poderes, os reis, os governantes, né, que estão lá em Apocalipse 17, que foram enganados por Jezabel ou por Roma papal e acabam comendo a sua carne, da mesma forma que Assuero foi enganado por Amã e ele acaba, então, mandando enforcar Amã. Tá? Mas já que a gente já está falando sobre os cães aqui, o que a Bíblia pode nos acrescentar aqui com relação aos cães? O que nós podemos aprender mais em relação a esses cães que comem a carne? Então, nós vamos ver que nós vamos ter 2 grupos só. Ou você faz parte dos eunucos, dos 3 eunucos, né? Ou então você vai ser parte desse grupo de cães que acaba comendo a carne de Jezabel. Ok? Mãe, tá vindo um barulho bem grande do teu background aí, então, obrigado. Ok, então, para nós começarmos a olhar isso, vamos no livro de Mateus, capítulo 15. Eu queria mostrar para vocês uma passagem sobre Mas, os... Gui, Sim. Uma coisa que já ali naquela história de Daniel havia sempre 2 grupos, Babilônia sempre. E o grupo de Daniel. Ali já estava bem separado. Exatamente. Né? São sempre 2 grupos, né? Você vai ver a Bíblia, você tem Caim e Abel, né? Você tem as sábias e as nécias, as ovelhas e os bodes, o trigo e o joio, sempre 2 grupos, né? Distintos. Na verdade, esse é o trabalho do Evangelho Eterno, é separar 2 grupos de adoradores, né?
assim como Caim e Abel foram separados, né? Os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores, né? Então, por todos os evangelhos, por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vê essa distinção em dois grupos, e não é diferente aqui, né? Então, ou você é parte dos 3 eunucos, do grupo dos 3 anjos, ou você, então, é parte desse grupo de cães aqui, né? Sim. A propósito, a Bíblia, no livro de Jeremias, se você abrir comigo lá, a gente vai voltar para Mateus rapidinho, mas abra lá em Jeremias capítulo 51, porque ali nós somos identificados como as ferramentas de batalha do Senhor, né? Jeremias 51, Jeremias 51, e aqui no verso 20, verso 19, falando de Israel, né, a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, você pode olhar o contexto, está falando de Israel, mas no verso 20 diz assim: Tu és o meu machado de batalha e as minhas armas de guerra, e por ti, e por meio de ti, despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis. Então, Israel, Jacó, o povo dos 3 anjos, é o mecanismo, são a arma, né, o machado de batalha nas mãos do Senhor para destruir, despedaçar as nações. Lembra no capítulo 2 de Daniel, quando ele vê aquela rocha vindo e despedaçando as nações? Aquela rocha também é um símbolo do povo de Deus, que vem, bate no pé e despedaça as nações, né? Então, e o capítulo 51 é sobre a queda de Babilônia, a propósito, né? Se você olhar, por exemplo, no verso 45, 44, diz assim: castigarei Abel e a Babilônia e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, livrai cada um de sua alma do ardor da ira do Senhor. Então é um capítulo sobre a queda de Babilônia. Então nos coloca dentro desse mesmo contexto, ok? Então, justamente, 2 grupos, né? Ou você faz parte do grupo dos 3 anjos, ou você faz parte desse grupo de cães aqui que vão acabar comendo a carne de Jezabel. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos olhar aqui no verso 21, se alguém puder ler para nós, até o verso 27. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-as, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Verso 28, para encerrar. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Muito bem. Então, em linhas gerais aqui, nós vemos 2 grupos, né? Nós temos as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou os judeus, e do outro lado nós temos essa mulher cananeia, que representa quem? Representa os gentios, né? E qual é vamos dizer assim, a analogia que Jesus faz aqui? Essa história é profunda, ela tem muitas lições, mas o que eu quero que vocês enxerguem é bem simples.
As ovelhas perdidas são os judeus, e os cachorrinhos são quem? São os gentios, não? Então, São os gentios. São os gentios, né? Então tá. Muito bem. Então aqui nós temos dois grupos, né? Aqueles que entraram em aliança. Nesse caso aqui, esse cachorrinho, essa mulher cananeia, ela teve grande fé, né? E a fé dela salvou a filha, né? Então, não vou entrar no mérito aqui, mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse verso é simplesmente a diferenciação entre aqueles que entraram em aliança com Deus e aqueles que não, né? As ovelhas e os cachorros. Então, quando nós entramos em aliança com Deus e por alguma razão essa aliança é quebrada, né, nós já não pertencemos ao povo da aliança, nós nos tornamos também cachorros de acordo com esse texto. E nós vamos ver mais textos, ok? Agora, eu queria que vocês olhassem... Aqui não é também uma ironia de Jesus, porque os judeus chamavam os gentios de cachorros. Para eles não eram merecedores da graça de Deus. Uhum. Se tu olhares aqui, ó, ela, né, sendo gentil, né, do povo gentil, o Senhor socorre-me. Aí ele disse, não é bom entregar pão dos filhos de Deus para esses cachorros. Né? E aí, ali é que ela mostra a fé que ela tinha. Exato. Sim, mas até os cachorrinhos, ou seja, até aqueles que não merecem, como eu, né, ainda assim comem das migalhas, né, do pão, no caso aí seria o pão da vida. Né? Então, aqui me parece uma grande... vamos dizer assim, uma facada sutil de Jesus, exatamente. Né? Para os judeus que estavam assistindo à cena. Foi uma repreensão, né, na verdade. Exatamente. O que acontece é que os judeus tinham essa mente preconceituosa, né, e eles não enxergavam que, mesmo achando que os gentios eram como cachorros, né, que transgrediam, né, e nós vamos ver logo que os cachorros está associado nas escrituras com aqueles que desobedecem, com os gentios. Eles não perceberam que quando eles mesmos transgrediam, eles também caíam na mesma categoria, né? Então Jesus realmente foi uma repreensão ali sutil, né? Para essa mentalidade farisaica, né? Que eles tinham na época. Então, expandindo esse pensamento, que se vocês forem comigo em Apocalipse 22, vocês vão ver qual é o grupo que a Bíblia coloca os cães, né? Essa linguagem metafórica, né? Forte, aqui que nós encontramos as escrituras, né? Apocalipse, exatamente, Apocalipse 22, verso 14. Eu queria que alguém começasse no verso 14 e lesse o 14 e 15. Bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Muito bem, então aqui está o texto que acho que foi minha mãe que mencionou, que conecta os cães com aqueles que adoram a mentira, né? Os falsos profetas, no caso, né? O interessante aqui é que bem-aventurados são aqueles que guardam seus mandamentos. Esses têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, esse é o primeiro grupo. Não, o segundo grupo são os cães, ficarão de fora da cidade. E esses cães, eles estão agrupados junto com quem? Com os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, ou seja, todos aqueles que não guardam os mandamentos. Então, são dois grupos. O grupo que guarda os mandamentos e o outro grupo que não guarda os mandamentos.
Em outras palavras, as ovelhas e os cães. Exatamente. Né? Então, tá vendo? São sempre dois grupos, né? Então, esses cães... E essa é a mentalidade que os judeus tinham, porque os gentios não guardavam os mandamentos, conforme eles acreditavam, eram agrupados, associados aos cães, né? Só que eles mesmos transgrediam os mandamentos, né? E por isso a ironia, né, que Cristo usou, enquanto eles chamavam os outros de cães, eles não se enxergavam como cães, né? É como aquele homem que queria tirar o cisco do olho do irmão, mas não enxergava uma trave enorme no seu próprio olho. Ok? Bom, que mais que nós podemos aprender? Eu não sei, a minha mãe sumiu, eu não sei onde é que ela se caiu a conexão, o que aconteceu, mas Eu estou tentando falar com ela e não consigo. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá, eles perderam a conexão. Pois é. Ela fez a pergunta e aqui nós temos parte da resposta, né? Os cães associados, então, a esse grupo que adora a mentira, né? Que adora a falsidade. Na verdade, a Bíblia também em outro lugar, no livro de Tessalonicenses, diz que aqueles que não receberam o amor da verdade, porque eles amam a mentira, né? Eles não receberam o amor da verdade. Ou então eles estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem compreender a verdade. Né? Também aqueles. Bom, abram comigo lá em Provérbios, e vamos ver o que mais que a Bíblia fala sobre esses cães. Provérbios 26. Não, antes de Provérbios 26, eu lembrei de outra passagem em Salmos. Salmos 22, que está associado com a cruz também. Desculpa, Salmos, acho que é 22, Salmos 22, verso 16. Alguém pode ler para nós? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, aqui está um texto interessante, né? Se os cães fossem só os gentios, como nós vimos lá em Mateus 15, como aquela mulher cananeia, seria uma coisa. Mas aqui, esse texto, falando da crucifixão, diz que os cães me rodearam, e o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Obviamente, uma profecia messiânica aqui, falando-se dos malfeitores, os ímpios que cercaram aquela cena. E eu pergunto para vocês, quem eram aqueles que cercaram? Quem eram esses cães, esses malfeitores que cercaram aquela cena? Primeiro que os próprios judeus, os fariseus. Exatamente, os judeus. Mas também os romanos que estavam ali, né? Exatamente. Então nós temos ali os romanos e os judeus, né? A grosso modo falando, você tem a igreja e o Estado, né? A igreja, os judeus e os romanos, o Estado. Então você tem ali os cães, os malfeitores, os iníquos vindo desses dois grupos. Então os cães podem ser judeus, podem ser gentios. Ok? São os ímpios desses dois grupos. Então, mais uma vez, dois grupos. Ou você faz parte do grupo dos 3 anjos, ou você faz parte do grupo dos cães. Agora sim, notem o que Provérbios acrescenta a esse pensamento. Provérbios 26. Provérbios 26, 11. Exatamente, verso 11. Pode ler para nós. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Muito bem. Né? Na minha versão diz, como o cão torna o seu vômito, assim é o tolo, né? O insensato, o tolo, o nécio. Né? Quem são os tolos que voltam, né, ao próprio vômito? Né? Isso me lembra de uma parábola que Jesus ensinou também, né? Sobre os sábios e os nécios, ou os tolos. Né? Então, notem como agora já está chegando cada vez mais
perto da gente, né? Então, você tem dois grupos aqui, mais uma vez, mas você tem os sábios e os tolos. Os tolos são representados como cães, ou você pode lembrar da parábola das 10 virgens. Todas as virgens tinham a sua Bíblia na mão, tinham a sua luz, né? A sua lâmpada. Só que um grupo tinha azeite extra, o outro não, né? E um grupo foram, 5 delas são achadas entre as sábias, que levaram azeite extra, e as outras são tolas, nécias. E aqui esse verso compara os tolos aos cães, que voltam ao seu próprio vômito. Tá, O que significa... Isso, por que o cão volta para o Exato, vômito? Eu nunca tive exatamente. cachorro, não sei. O cão... Lembrei de 2 Pedro 2:20. Nós vamos lá, tá? O cão, ele volta ao vômito. Se você já viu... e não é qualquer vômito, né? Depende, mas... às vezes o cachorro vomita e ele vai e começa a lamber o vômito também, né? Não sei, é um comportamento estranho, né? É um comportamento muito estranho, mas eu já vi, isso realmente é de fato. Mas o que significa espiritualmente para nós? Acho que isso é o mais importante, né? O Júlio mencionou 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, porque eu estava planejando visitar esse verso, porque Pedro cita, na verdade, Provérbios 26, quando ele fala na carta dele lá, sobre esse princípio. E esse princípio é o importante para nós entendermos aqui. O que significa voltar ao próprio vômito como um cão, né? Júlio, você pode ler para nós aí do verso 20 até o 22. Pode repetir qual é? 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22. Só 2, né? 2 Pedro 2, 20 e 22. Vai lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que é melhor, lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojador de lama. Obrigado, Júlio. Então, isso aqui é bem autoexplicativo, né? Então, fala da experiência de um cristão que escapou das corrupções do mundo, né? Pelo conhecimento da verdade, né? Entrou em aliança, de certa forma, com Cristo, mas depois foram envolvidos e vencidos pelos costumes, rudimentos e o prazer do mundo. E qual que foi a consequência? O último estado se tornou pior do que o primeiro, ou seja, pior do que antes deles terem conhecido a verdade, eles se tornaram. Uma vez que eles conheceram, eles mudaram, mas depois rejeitaram, e o estado último se tornou pior do que antes deles terem conhecido a mensagem. Eu vi isso já algumas vezes se cumprir, se manifestar diante da nossa experiência aqui, né? A gente poderia citar alguns exemplos, mas realmente é muito triste, né? Você vê uma pessoa que se converte, ama a verdade, né? Tem a sua Bíblia, como as virgens nécias, né? Tinham a sua Bíblia, estudavam, amavam a vinda de Cristo, e aí dão aquele cochilo bacana, né? Aquela boa cochilada, e aí quando acordam, veem que estão despreparadas, né? Não tinham feito a preparação suficiente. E aqui diz que os tolos, eles são como o cachorro que volta ao vômito. Qual que é a única solução? É voltar ao vômito, né? E aí, quando isso acontece, quando esses cristãos que um dia conheceram a mensagem, se converteram, tiveram a experiência, voltam para o mundo, o estrago é muito grande. O estrago é muito grande. Um dos maiores homens
que viveu na Terra, um dos maiores sábios, né, que viveu, né, nesse mundo foi o rei Salomão. O rei Salomão, a história do rei Salomão é uma experiência ilustrativa sobre esse princípio, né? Aqui você tem um rei que pediu sabedoria, um rei que estava numerado entre os sábios da terra, só que com o passar dos anos ele foi sendo envolvido pelos rudimentos do mundo, pelas muitas mulheres, pelo muito poder que ele tinha, pelo muito dinheiro, e acabou sendo fisgado por essas coisas, né, envolvido. E o estado final dele olha, antes dele se converter no final da vida dele, o Espírito de Profecia diz que ele chegou a ser afeminado, de tão baixo que ele desceu, né? Então, e ele mesmo fala, né, sobre isso. Ele diz: aquele que está de pé, cuide que não caia, né? A história dele é uma ilustração, é uma lição prática, né? Um grande Salomão, né, que estava de pé lá, grande sábio, ele mesmo caiu. Então, aquele que está de pé hoje, cuide que não caia, porque é dia a dia, né? A nossa caminhada tem que ser diária. Então, ficou claro aqui a questão do vômito, né? Acho que ficou bem claro para mim essa questão do vômito, né? Ok? Então, você está vendo como os cães agora... Eles falam aqui, ó, na porca lavada, interessante. O porco é um animal imundo, lava o porco, mas ele voltou a revolver-se no lamaçal. É assim, né? O que acontece com o porco? E às vezes alguns cachorros são assim também. Você dá um banho e deixa o cachorro solto na rua, o que ele vai? Ele vai se lamear de novo, vai se esfregar na lama. O porco é assim, né? Você lava ele, bota ele no chiqueiro, ele vai se lamear de novo. É a natureza do bicho, né? Então, é que nem com a gente. Se a gente não tem Cristo assim na nossa mente o dia, né, todos os dias, a nossa tendência natural, por causa da nossa natureza, nossa inclinação ao mal, é voltar para o nosso vômito, é voltar para a lama, né? É igual, né? Então, tá vendo como começa a chegar perto, né, essa ilustração dos cães, né? Mais uma vez, dois grupos. Que grupo que nós vamos fazer parte, né? Dos eunucos, aqueles 3 eunucos, ou os cães, né? Ok. Mais um princípio aqui, eu queria que vocês fossem no livro de Filipenses comigo. E alguém lê para nós o verso 2. Aqui respondendo também a pergunta que minha mãe fez antes. Filipenses 3, verso 2. Quem achar pode ler para nós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Tá vendo? Né? Então, os cães aqui são conectados com os maus obreiros, né? Os maus ministros, né? Estão conectados com os cães. Então, voltando lá para a época de Jesus, né? Quando ele fez aquela ilustração lá no livro de Mateus, os judeus achavam que os gentios eram os cães, mas muitos maus obreiros, muitos fariseus, saduceus, eram cães também. Tanto é que nós lemos, né? Os cães me circundam aqui, né? E ali nós temos os judeus e os romanos ali. Então, os maus obreiros também estão agrupados entre os cães, né? E aqui diz: guardai-vos da cortadura ou da circuncisão. Então, aqui nós temos, lembrando, né, o problema que os judeus tinham das obras, né? As obras. Então, havia um grupo que só se preocupava nas questões externas, né? E Paulo ele veio para desmistificar isso, né? Então, eles estavam mais preocupados com a aparência do que com o interior, né? O exterior era mais importante do que o interior. Por isso Jesus disse: vocês são que nem uns sepulcros caiados. Por fora, lindos, maravilhosos, né? Polidos a mármore, mas por dentro, né? Como ossos secos, né? Então, aqui um princípio
importante para nós também, né? Guardai-vos dos cães, né? Agora, que características a Bíblia nos dá sobre esses maus obreiros que são conectados com os cães? No livro de Isaías, no capítulo 56, nós temos algumas características interessantes desses maus obreiros, né? Isaías 56, se alguém puder ler para nós, do verso 8 até o verso 12. Isaías 56, 8 a 12. Assim diz o Assim Senhor diz o Deus. Senhor Deus. Pode ler, irmã. Pode ler. Então tá. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda muito mais abundante. Muito bem. Então, esses falsos obreiros aqui, né, em Filipenses que nós lemos, são conectados com cães, né, e aqui são conectados com atalaias, são conectados com pastores, né, e aqui nos dá características desses pastores, desses líderes, desses ministros, desses atalaias, que deveriam fazer a obra, mas não fazem, né. São cegos, né, características de Laodiceia, é cega, né, não sabem, são nestes, são loucos, né, não podem ladrar, não podem tocar a trombeta no seu sonido certo, não conseguem, né, andam adormecidos, né, gostam do sono, são gulosos, né, não se podem fartar, ou seja, gananciosos, só querem, só pensam nas questões materiais, né, nada compreendem, são gananciosos, né, que cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. E aí no verso 12 diz, vinde, dizem, trazei vinho, beberemos bebida forte, ou seja, eles têm o seu próprio vinho, sua própria doutrina, bebida forte, que deixa eles nesse estado de embriaguez, né? Dizendo, não, o dia de amanhã será como este, né? Ainda muito mais, ou seja, Jesus, né? Jesus não vai voltar, fica tranquilo, né? Daqui 300 anos talvez ele volte, né? O dia de amanhã vai ser como este, não há necessidade dessa urgência de preparação. Viver no campo? Não precisa viver no campo, temos que ficar na cidade, né? Temos que pensar na nossa prosperidade material. A vida no campo é muito difícil, né? Não, esse negócio de reforma de saúde, não precisa, né? Basta a gente né, tomar os nossos remédios e não precisa ser tão drástico assim, cortar alimentos animais da sua alimentação, não. Esse negócio aí de se vestir com modéstia, não, isso não é importante, né? E etc, né? Não, o negócio de vitória sobre o pecado, não, a gente vai pecar até Jesus voltar, não precisa se preocupar com isso, né? É a nossa natureza. E aí, né, esses discursos que nós vemos ser propagado o tempo todo. E é claro que nesses discursos aí existem coisas boas, né? Uma mistura, por isso que é uma mistura de bebida forte, né? Então, a pior heresia, o pior veneno é aquela que vem com um pouco de verdade, né? Ou às vezes com muita verdade. Bom, nós vimos isso, sentimos na nossa pele, né, há pouco tempo. Então, aqui, mais uma vez, os cães conectados com esses falsos ministros, esses falsos obreiros, esses falsos profetas, né, esses pastores que possuem essas características. Ok?
Bom, e para finalizar, eu queria levar vocês a uma história muito interessante que ilustra... Só um pouquinho. Sim. É interessante que em Apocalipse 17, quando fala da grande meretriz, 17:2, olha o que diz: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Uhum. É exatamente o vinho aqui, a bebida forte. Exatamente, exatamente, né? Então, tá aí, né, a conexão. A gente sabe que a meretriz dá a beber a todas as nações, né, do seu vinho, das suas doutrinas, né? E essas falsas doutrinas que são né, dadas por esses falsos atalaias também se enquadram, né, nessas falsas heresias, nessas falsas mensagens, nessas heresias, né, que a gente tem visto por aí. Ok? A história que eu queria encerrar nessa tarde também fala dos cães, né? É uma história que se encontra no livro de Juízes. Abram comigo em Juízes, capítulo 7. E aqui nós estamos falando desses dois grupos, né? Ou você faz parte dos eunucos, né? Ou que representa o povo dos 3 anjos, né? Ou então você vai fazer parte, inevitavelmente, do grupo desses cães, né? Que vão ser enganados pela meretriz e vão acabar comendo a sua carne, né? Juízes capítulo 7. Eu queria que alguém lesse para nós do verso 4 até o verso... A gente pode ler até o verso 8. Juízes 7, do verso 4 até o verso 8. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Muito bem. Tá? Eu vou ler para nós o verso 12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Verso 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um na sua mão trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. Então, nós conhecemos essa história, né? Nós sabemos que primeiro houve aquela separação, né? Eram 38 mil, só sobraram 10 mil, e desses 10 mil, Deus disse, olha, ainda é povo demais, né? Vamos dar uma peneirada. E aí houve um teste, e esse teste envolvia que eles fossem levados até a água, e que ao beber a água, notem que interessante, né? Quando você bebe a água que nós poderíamos pensar, né, na doutrina pura de Cristo, né? Ou na mensagem, né? A água, né, conectada com a chuva e tudo mais. Mas, enfim, quando eles beberam, a forma que eles beberiam a água seria o determinante, né? Então, aqueles que beberam como os cães, ou seja, se prostraram de joelhos e botaram a boca na água e beberam como os cães, foram separados. Esses não servem. E aqueles que pegaram a água e levaram com a sua mão até a boca, esses foram contados dentre os
300. Então, aqui nós poderíamos dizer que os cães foram separados e que os 300 representam o outro grupo. E esses 300, eles foram separados em quantas companhias? Nós lemos lá no verso 16. Por quê? Por que 3, né? Porque são os 3, é o grupo dos 3 eunucos, é o grupo das 3 mensagens angélicas, é o povo dos 3 anjos, né? Então aqui, esses 300 é mais um símbolo que a Bíblia usa para representar o povo de Deus, né? Então nós temos aqui os cães separados, não puderam se juntar, e os 300, e com esses 300, assim como o eunuco foi o responsável pela queda de Babilônia, esses 300 foram os responsáveis pela queda de quem? Dos midianitas, dos amalequitas e dos filhos do Oriente, um poder triplo, uma aliança satânica aqui, que representa a besta, o dragão e o falso profeta, né? Poderia dizer assim, né? Então, mais uma vez aqui uma conexão forte que nós temos da história de Gideão. A propósito, a história de Gideão é uma das maiores ilustrações da igreja nos últimos dias. É impressionante aqui. Uma hora nós podemos tomar tempo para analisar ela com detalhes. Ô, Guilherme, só uma dúvida. O verso 5 não dá a impressão que os 300 eram os que lamberam como cão? Tem dá uma pequena impressão, né? Mas... Se abaixaram de joelho, não eram aqueles que beberam como os cães? Não, mas os que beberam como os cães ou se abaixaram de joelhos são aqueles que, os 9.700 que foram colocados de fora, né? E aqueles que levaram a água com a mão até a boca foram os 300, né? Aqui, quem tem noção militar sabe o que significa isso. Aqueles que se agacharam e beberam a água, abaixados na água, eles perderam de vista o que acontecia ao redor, né? Então, aqueles que pegaram a água na concha da mão e levaram a mão, eles estavam bebendo água ao mesmo tempo que eles sabiam o que acontecia. Então, é porque esses que levaram a água na mão até a boca são aqueles que ficaram vigilantes enquanto inimigos rodeavam. Interessante, né? Bem interessante essa analogia. Mas era isso, então, né? Eu queria deixar para vocês hoje essa reflexão, né? Lembrando lá do nosso começo, né? No livro de Esther, onde Assuero, Xerxes, né? Acabou, depois de tudo aquilo que ele fez com Amã, acabou mandando enforcar ele, né? Assim como o dragão acabou comendo a carne da besta, né? Então, e Esther ali representando esse grupo essa igreja triunfante, ou esses 3 eunucos, ou essas 3 companhias, né? Os 300 aqui no livro de Gideão, né? Ou as sábias, né? Em Mateus 25, né? E esses, poderíamos dar vários outros exemplos, né? Então, 2 grupos, né? 2 classes de pessoas. E aí, semana que vem, então, nós vamos finalizar com o capítulo 8 e 9 do livro de Esther. E assim nós teremos estudado o livro de Esther, né? Mais algum comentário, alguma observação? Eu tenho um comentário, eu acho interessante, ali quando nós lemos sobre a morte de Jezabel em 2 Reis, é interessante que Cristo foi, né, ferido na cabeça, pés e mãos, e se tornou a salvação do mundo, né? A limpeza do pecado. E para Jezabel, cabeça, pés e mãos, ela acabou se tornando esterco. Ou seja, de um lado nós temos a salvação, a limpeza do pecado, e do outro nós temos o vômito e o esterco. Foi o adubo, né? E o que vai acontecer com os ímpios, para pensar, né? Depois dos 1000 anos, né? Eles vão adubar a terra, não vão? Não vai vir fogo do céu e vai queimar todos, né? E vão se tornar cinzas para adubar a terra, né? Então, infelizmente, esse será o fim daqueles que escolheram ficar do lado errado, né? Interessante.
Ok. Mais algum comentário? Tá bom, vamos orar então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos momentos aqui de reflexão, estudo. Pedimos que o Senhor nos continue a nos dirigir, nos orientar ao estudarmos o livro de Esther, ao finalizarmos esse estudo. Nos dá uma boa semana, sob teu cuidado e companhia, nos protege, nos fortalece e abençoe também as nossas famílias e queridos aqui representados. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.